Quero compartilhar um texto com vocês que está no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se dele, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Imagina o mar. Eu fico imaginando o barulho das ondas. E a água entrando no barco, fazendo aquela barulheira toda. Ele lá de boa, Jesus dormindo, ó. Os discípulos desesperados: vamos perecer. O quê? Morri. Já está. Perecemos. E ele lá dormindo. Os discípulos com um decreto de morte, e Jesus Cristo tranquilo. Aí, lá no 26, e ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Por que estão com medo, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Imagina, aí é a minha imaginação, isso não está na Bíblia. Ele levanta, vai lá para a proa do barco, aquele monte de negócio, aí ele: Mar, aquieta-te, vento, cessa. De repente, cessou. O mar aquietou. Aí eu fico pensando assim, né? Todo aquele barulho e todo aquele turbilhão que estava acontecendo, o coração dos discípulos acelerado, veio a calmaria. Quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Não importa a turbulência que você está passando, não importa a maré alta que você está transpondo, não importa a força do vento, não importa. Quando Jesus Cristo está contigo, tudo, mas absolutamente tudo, pode ser transformado, pode ser mudado. Recorra a Ele. Recorra a Ele. Porque os discípulos poderiam falar assim: em nome de Jesus, aquele que dorme lá no barco, cessa. Eles poderiam, mas eles recorreram. Mesmo com uma fé pequena, eu sei quem pode mudar todo esse quadro. Eu sei, eu conheço aquele que pode mudar tudo. E onde ele está, a transformação. E onde ele chega, a mudança. Onde o nome dele é confesso, a transformação. Para a gente abrir um parêntese. Uma vez o cara foi expulsar uns demônios. Falar em nome de Jesus, aquele a quem Paulo prega. Ele não conhecia. Ele ouviu falar, mas não conhecia Jesus. Passou mal.
na mão dos espíritos imundos. Por isso nós precisamos andar com Jesus agarradinhos. Onde nós estivermos, aconteça o que acontecer, nós precisamos estar com Jesus. Maré está alta, estou com Jesus. Aí eu fico imaginando Jesus andando sobre as águas. Aí o discípulo vai andar sobre as águas. Aí chega no meio do caminho, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Ou seja, perdeu o foco. Começou a duvidar. Ele já tinha experimentado, ele já tinha andado sobre as águas, mas a Bíblia diz que ele, no meio do caminho, ele começou a afundar. Bem, já não era mais para ter dúvida. Se deu 2 passos sobre as águas, ixi, agora dá até para jogar um futebol aqui. Já sei que dá, mas duvidou. Meus amados, não importa o tamanho da maré. Às vezes, nós enfrentamos lutas assim que excede a nossa capacidade humana, a nossa capacidade psicológica e emocional de enfrentar a situação. Recentemente eu perdi um amigo muito jovem. Ele passou um dia fantástico, churrasco com a família, comunhão com os amigos, com a esposa. Aí voltou para casa, estava deitadinho com a esposa e falou: amor, vou fechar a janela. Aí, isso a esposa testemunhando. Sentou na cama para calçar a sandália e puf, deitou de novo. Aí passou uns segundinhos, ele levantou, falou: amor, eu desmaiei. Ela: como assim? Eu falei: não sei, eu desmaiei. Aí levantou para ir fechar a janela e pá, caiu morto. Um infarto fulminante. Tentaram reanimar e tudo. 24 anos. Muito jovem. Como é que a gente pode lidar com uma situação dessa? A esposa, a família, só Jesus, meus amados, para trazer o conforto, para trazer alguma força para continuar vivendo. Mas eu quero dizer para vocês com toda certeza, onde Jesus chega, tudo, absolutamente tudo, muda. Porque Ele tem poder no céu, na terra e no inferno. Porque se Ele der, onde Ele der ordem, acabou. O nome dEle tem poder sobre todas as coisas. Todas, não são só algumas. Não é só em alguma situação, ou nessa sim, nessa talvez, mas naquela outra não. Não, é em todas. Em todas. Aí nós vamos continuar lendo. Aí já lá no 27, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Uau! Eu vou dar um testemunho. Eu tinha 2 meses de convertido. Eu tinha só 2 meses de convertido. Estava tão apaixonado, tão cheio de vontade de fazer a obra, que eu estava pregando para um cachorro. Porque eu li na palavra que nós temos que pregar para toda criatura. Aí, Ramos, eu tinha acabado de fazer um curso de adestrador, né? Aí eu ensinei o cachorro a se sentar e estava ensinando ele a ficar sentadinho, né? Aí eu mandei ele sentar, mandei ele ficar sentadinho. Aí sentei na frente dele, aí peguei a Bíblia
e comecei a ministrar para ele. Tudo bem, ele não estava entendendo nada, mas Deus estava me exercitando a ministrar o evangelho, né? E ali, minha irmã viu aquilo, também tinha acabado de se converter, falou: irmão, deixa eu abrir uma célula aí na sua casa. Eu morava só, eu falei: pode, minha irmã, vai ser bênção. Ela falou: só para mulheres. Eu falei: amém, irmã, amém. Aí, 4 horas da tarde era a célula dela, e eu ficava do lado de fora, ela ministrando. E ela lá ministrando, né? Também recém-convertida. E aí, rapaz, uma mulher ficou endemoniada, ela já não sabia mais o que fazer. Me chamou. Aí era um cego guiando o outro. Falei: Deus, vamos fazer. E ela com medo, né? E eu falei: Senhor, e agora? Entra com teu sangue. Só o teu sangue, Senhor. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. E começamos a orar. E aí eu comecei a observar que aquela mulher estava meio... Não sabia se ela estava endemoniada ou se não estava, se estava ou não estava. E toda hora... Aí eu abri, e ela assim meio... Aí eu abria o olho dela assim para ver dentro, né? Para ver se estava passando mal, se não estava. E sem, né? Falei, e aí do branco... Eu falei: Senhor, eu faço o quê? Eu faço uma massagem cardíaca nessa mulher, eu dou uma sacudida nela para ela voltar a si, eu faço o quê? E aí Deus falou: derrama sobre ela o meu sangue. E aí eu falei: eu derramo sobre ti o sangue do Cordeiro. Eu derramo sobre ti. Aí, é claro que no meu coração, a primeira pergunta que foi cadê, né? Porque tinha um óleozinho lá, eu ainda pensei em pegar o óleo, né? Para derramar. Eu falei: não, mas é o sangue. E aí o Espírito Santo de Deus falou: declara sobre ela: eu derramo sobre ti o sangue do Cordeiro. Foi o suficiente. E houve libertação. Meu amado, não importa a situação que você está vivendo. Cada um, eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja. Cada um enfrenta um nível de dificuldade, um nível de luta. Cada um enfrenta um tipo de luta. E eu busco em Deus, aí sou eu, Tony, eu busco em Deus, Senhor, me dá visões espirituais, para que a minha humanidade pare as regiões celestiais. Me dá discernimento, porque se eu não tiver o discernimento em Cristo Jesus, se eu não tiver sensível ao Espírito Santo, quando uma situação humana estiver acontecendo, e eu enxergar ela como algo natural, eu estou indo contra o fluxo do mover de Deus com aquela situação. Então, Deus me dá gatilhos, starta em mim a percepção do que está acontecendo comigo nesse momento. Porque eu sou ser humano como todos vocês. Às vezes a gente tem vontade de dar um soco santo. Quem nunca teve essa vontade de dar um soco santo, eu vou pedir para Deus levar. Porque não precisa nem estar na terra, é santo demais, é puro demais. É puro demais. Então, quando o incircunciso, às vezes bicho, você está num dia de paz, aí aparece um incircunciso que começa... Se a gente for tentar nas nossas forças, com o nosso jeito, sem discernir espiritualmente o que está por trás da situação, nós vamos padecer. Nós vamos penar. E aí, lá no versículo 28 diz assim, olha que fantástico isso. E tendo chegado
Ao outro lado, a província dos... Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte, que eu insisto em não usar óculos. Não, eu vou ler aqui. Gergesenos saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Falamos sobre isso, não foi, Felipe? Saíram ao encontro dois endemoniados, vindo do sepulcro. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Agora você imagina, 2 incircuncisos, endemoniado, brabo, valente, e ninguém podia passar por ali. Aí vai o pastor Tony, desavisado, passar pelo lugar. Aí vem os endemoniados. Aí o pastor Tony fala, quer saber? Vou derramar um óleo, vou dar logo uma lapada no pé da orelha dele, dar-lhe uma bicuda. Ou seja, é algo espiritual, que talvez no meu ímpeto humano, eu tente resolver sanguineamente. Ia me dar mal. Mas aí, a gente segue o texto. E eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Observe, que aqui ele não falou filho de Davi. Porque às vezes a gente fala, porque veio da descendência, né? Aí a gente fala, né, filho de Davi, como analisando a árvore genealógica. Mas os endemoniados falaram, o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Eita glória! Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. Antes do tempo, ou seja, aqueles demônios tinham alguma informação, sabia sobre a cronologia de um tempo que vai acontecer o julgamento. Porque eles falaram, o que temos nós contigo, não é chegado o tempo. Ou seja, eles sabem que vai chegar o tempo, vai chegar o dia que Jesus vai julgar. Porque até então ele veio e ele está como nosso advogado. Mas vai ter o dia em que ele vai estar como juiz. E aqui, esses espíritos viram Jesus, e se nós observarmos e prestarmos atenção nas entrelinhas, a Bíblia não relata que Jesus falou algo. A Bíblia relata que Jesus estava passando por aquele caminho e que lá tinham 2 endemoniados, e os endemoniados viram Jesus. E foram os espíritos malignos, os espíritos imundos, que direcionaram a palavra a Jesus, perguntando a Jesus. Jesus até então estava calado. Falou nada. Foi ou não foi? Eu vou até ler de novo. Lá no 29. Eis que clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. E aí lá no 30, e andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. Ou seja, os endemoniados, por exemplo, estavam ali, Jesus estava passando aqui, e lá longe tinha uma manada de porcos. Os porcos não tinham nada a ver com isso. Os porcos não tinham nada a ver com isso. E lá estavam eles, bonitos, gordos e plenos.
tinha nada a ver. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, ou seja, saindo eles daqueles 2 homens, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitaram no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Nem os porcos aceitaram. Nem os porcos aceitaram. Quando eu li esse texto, eu já tinha lido ele várias vezes, muitas vezes, já vi várias ministrações, mas o Espírito Santo de Deus falou assim algo profundamente ao meu coração, porque muitas vezes somos nós que damos a legalidade e a permissão da ação dos espíritos malignos nas nossas vidas. Talvez eu já tenha testemunhado isso aqui para vocês. Uma vez nós fomos ministrar em um encontro lá em Formosa, nós estávamos ensinando a igreja o encontro, a visão celular. E aí Érica e eu, Radassa, tinham o quê? Uns 4 meses? Menos de 4 meses, Radassa, recém-nascida, e nós fomos passar lá sexta, sábado e domingo. E estava comigo a ministração de cura. E Deus falou comigo. E aí eu olhei o cronograma e vi, né? Tinha cura, e aí depois tinha libertação. Você lembra disso, né, amor? E aí eu chamei eles não tinham sido ungidos a bispo ainda, eles eram pastores. Chamei os pastores, falei: olha, Deus me mostrou que antes de ministrar cura, nós precisamos ministrar libertação, porque tem doenças que nascem espiritual. Se não forem libertas, como serão curadas? Aí um casal de pastor, um olhou para o outro assim e falou: eis que te digo, profeta, isso é de Deus, vai ser você que vai ministrar a libertação. Eu falei: mas é mesmo? Eu falei: amém. Então, fui orar, e aí ministrei as duas, uma seguida da outra, emendada assim. Meus amados, foi a maior experiência espiritual que eu já tive, porque foram 65 pessoas possessas no mesmo instante. Imagine, 65 pessoas. Tinha uma mulher, duas coisas que ficaram gravadas assim na minha vida ministerial. Uma era uma mulher bem magrinha, que ela cruzou as perninhas assim, aí botou os bracinhos assim para trás e saía rastejando assim no chão, igual uma serpente assim, ó. E uma menina, acho que tinha 12 anos a menina, bem magrinha também. A pastora Érica foi orar por ela. Na hora que a pastora Érica colocou a mão assim sobre a cabeça dela, a menina, acho que ela ficou assim, tipo, eu vou usar esse. Faz de conta que aqui é a menina. Aí ela foi vindo e ficou assim, ó. E aquele negócio louco. E eu comecei a sentir uma dor nas costas, aqui assim, ó. Aqui doendo. Era um púlpito de madeira. Eu me ajoelhei e falei: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não dou conta disso, não. Eu não estou preparado para isso, não. Eu não tenho maturidade para isso, não. O que eu faço, Deus? E um caos, porque aqueles
que não estavam endemoniados estavam assim, atemorizados. Os meus discípulos ficavam assim, um olhava para o outro, olhava para mim, olhavam para o outro, olhava para mim, olhavam para o outro, e eu vendo aquela menininha empurrando a Érica com a mão assim, a menina com a cabeça apoiada aqui, e aquela luta, e eu olhando, e os pastores olhando para mim, e eu olhando para eles, e eu falei, Deus, o que eu faço? Aí me ajoelhei atrás do púlpito e comecei a orar. E aí Deus começou a falar, faz isso, organiza os seus discípulos assim, os diáconos, os presbíteros assim, assado. Aqueles que são encontristas e que não estão possessos, faz assim, faz assado, faz desse jeito. E aí daqui a pouco vem a Érica naquela luta, naquele embate, e Deus falou assim, toca o seu dedo na mão da bispa Érica. Aí eu desci, o altar era mais ou menos dessa altura aqui, assim, eu pulei, puf, pau. Na hora que eu encostei a menina, pum. Aí começou. E por último, 65 pessoas. Por último, tinha uma moça que estava sentado mais ou menos nessa posição que o irmão aqui está, que quando eu comecei a ministrar, ela começou na cadeira, e segurava assim na cadeira com as duas mãos assim. E aí, ela caía possessa, daqui a pouco era liberta, possessa, liberta, liberta. Aí caiu, aí eu fui lá, Deus me direcionou, conversa com ela. Eu fui conversar com ela, falei, qual é o seu nome? Aí eu falei, não quero conversar com você não, cala a boca aí, não quero conversar com você não. Bati no ombro dela assim, falei, moça, qual é o seu nome? Virei o crachá dela e vi o nome dela. Eu falei, bem, se Deus pediu para eu perguntar o nome dela, eu vou perguntar. Eu falei, qual é o seu nome? Eu falei, não, cala a boca, eu não converso com o espírito maligno não, cala a boca. Não é com você que eu estou falando. Moça, qual é o seu nome? Acho que era Alice, sei lá, alguma coisa com A, assim. Ela falou. Eu falei, opa. Aí senta ela sentou. Eu falei, Alice, Deus manda te dizer que não adianta a gente aqui, expulsar esse demônio. Porque é você que está deixando ele entrar na sua vida. Começou a chorar. Eu falei, é você. Você sabe onde é, o que você tem que fazer, como você tem que fazer, agora eu vou te dizer. Repete comigo, aí oramos. Tudo isso, meus amados, para explicar claramente com uma experiência de vida, com a palavra e com uma experiência de vida, para dizer para vocês que é muito real. Pega na cadeira que vocês estão sentados aí, segura nelas. Vocês sentiram a matéria? O reino espiritual, ele é tão real quanto essa cadeira que está segurando vocês sentadinhos aí. E ele se move através dos princípios de Deus. E que se nós quebramos esses princípios, nós damos legalidade para aquele que está ao nosso derredor tragar quem puder. Precisamos estar atentos, meus amados, porque do mesmo jeito que o Senhor move nas regiões celestiais para nos abençoar, nós, com os nossos atos, abrimos legalidade para entrar a maldição nas nossas vidas. Quem estava hoje aqui na Leadership School? Então, a aula que foi ministrada hoje mostrou uma brecha que Jacó, ele ficou 20 anos longe da mãe. Por quê? Nem viu a mãe morreu sem ver o filho. Porque eles enganaram o pai para que Jacó pudesse receber a herança da primogenitude. Deus tinha uma promessa sobre Jacó, tinha uma profecia que falava, o maior vai servir o menor, ou seja, Esaú, que nasceu primeiro, que era o primogênito, ia servir Jacó
que nasceu depois, mas a mãe, junto com Jacó, armaram uma estratégia para que o pai derramasse a bênção sobre Jacó. E por causa disso, veio uma maldição sobre a vida deles. Por um detalhe. Por um pequeno detalhe. Por um pequeno detalhe. Por um pequeno. Foi Noé, não foi que Deus mandou bater o cajado na pedra? Não foi Noé, não? Ah, vocês estão ligados, né? Na primeira, Deus falou para ele: bata o seu cajado. Bateu, saiu água. Na segunda, ele falou: vai lá e fale a rocha. Aí o que ele fez? Movido pela ira, talvez ele estivesse muito chateado com aquele monte de bode que ele estava conduzindo pelo deserto, que aquilo não era ovelha, não é possível. Oh, Deus, perdoa, é o teu povo, é só a minha Deus. Mas aquele povo que ele estava conduzindo no deserto, queria matar ele. Ele devia estar muito chateado. Ele deveria estar muito chateado. Poxa, deixei a minha vida para cumprir o propósito de Deus, para conduzir esse povo pelo deserto. Cai maná do céu, sai água da rocha, e esse povo está murmurando ainda, querendo me enchendo o saco aqui, me perturbando. Pum, meteu o cajado. Não era para ele meter o cajado, era para ele falar. Por causa disso, só por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Nós precisamos estar atentos aos detalhes, meus amados. E na nossa humanidade, eu falo porque eu tenho que me policiar muito. Como eu sou muito expansivo, expressivo, às vezes, e assim, sou muito franco, aí às vezes eu falo algo que para mim é natural, e é normal, e é de boa. Mas aquela pessoa que está ali, no relacionamento comigo ali, no tete a tete, não consegue entender que faz parte do processo. Ele ouvir uma verdade, para que haja uma correção de rota. E aí eu tenho me policiado no que diz respeito até às revelações que Deus me dá para entregar para alguém. Rapaz, quando Deus me dá chega a soar a sola do meu pé. Eu falo: não, Deus. Porque aí eu entro num processo de oração e consagração, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de interpretar com a minha humanidade aquilo que Deus está falando nas regiões espirituais. E eu tenho medo de me confundir ou de não entregar da forma com que Deus quer que eu entregue. E aquilo mudar no coração do meu irmão. Satanás mudar aquilo que está sendo dito. Então, meus amados, entendam, tudo isso para ficar claro, de uma vez por todas, onde Jesus está. Tudo muda. Eu mudei, a minha vida mudou quando Jesus entrou, a vida das minhas irmãs mudaram, a vida da minha família mudou, a vida de uma série de amigos que conheceram Jesus, que eu conhecia antes, eu conheci essas pessoas antes de conhecer a Jesus, e conheço elas depois de eles terem conhecido a Jesus, e eu vi que tudo mudou. E nós precisamos estar atentos àquilo que acontece nas regiões espirituais, de modo que a nossa humanidade, o cotidiano, não paralise o nosso espírito. Sabe por quê? O último versículo diz assim, lá no 33, a partir do 33. Porque lá no 34 é que ele conclui o que eu quero revelar para vocês. O 33 diz assim: e aqueles que os apacentavam, ou seja, aqueles homens que estavam apacentando aqueles porcos,
que os espíritos entraram e que eles se lançaram no precipício, e aqueles que os apacentavam fugiram e, indo à cidade, divulgaram todas essas coisas e o que acontecera aos animais. Ou seja, eles não testemunharam sobre o que aconteceu com os homens. Tipo, sabe aqueles homens que estavam endemoniados, foram libertos. Agora eles são outra pessoa. Eles conheceram Jesus, tudo mudou. Não. Eles testemunharam, está aqui dizendo, ó, o que aconteceram. E aí, meus amados, quando eles começam a falar sobre os porcos e etc, etc, e o que aconteceu aos endemoniados. Aí, olha só o coração do ser humano. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus terrenos, porque ficaram com medo de que os seus animais acontecessem a mesma coisa com os seus animais, porque estavam com os olhos no natural. Ei, entenda, os seus olhos têm que estar no espiritual. É no espiritual. Porque se nós ficarmos só no natural, nós vamos estar lutando com os endemoniados. Na força do nosso próprio braço. Na força do nosso próprio braço. Olha que maravilhoso se eles estivessem, eu fico pensando, né, como seria. Eu quero que ele venha na minha casa. Eu quero que ele ore aqui, porque se tiver algum espírito desse aqui, ele já vai sair. Eu quero que ele conheça meu filho, eu quero apresentar meu filho para Jesus. Eu quero que o meu vizinho conheça. Isso é tão importante, meus amados. Eu era muito jovem, muito impetuoso. E eu tenho um amigo que é do mesmo nível, assim, sabe? Aventureiro mesmo. Aí abriu uma igreja universal, lá perto da nossa casa. E a gente começou a ver. Sai, pá, em nome de Jesus, o negócio todo. Aí eu virei para ele e falei assim, irmão, bora lá. Esses caras vão ter... Aí ele virou para mim e falou, esses caras vão ter trabalho, viu? Falei, é mesmo, né? Porque o tanto de problema que a gente causa, isso não pode ser natural. Vamos lá ver se tem algum. Eu falei, bora, vamos ver se tem algum em nós, vamos ver se tem alguma coisa em nós lá que eles possam mandar embora, ver se a gente fica mais tranquilo, se a gente para de dar problema. E fomos. Aí, eu aqui e tal, e aí botou a mão, começou aquele negócio todo, e eu olhava para ele rindo, rapaz. E eu cutucava ele, e ele rindo e tal. Aí, cansou de... não manifestou nada. Aí ele olhou para mim e falou, ou esses caras são muito fracos, não deu conta disso, então de fato a gente está limpinho. Ou então de fato a gente está limpinho. Eu falei, eu não sei não. Eu não sei se essa limpeza toda não. Mas desde então, Deus, eu nem conhecia Jesus. Eu não conhecia Jesus. Ouvia falar de longe, mas já havia um propósito espiritual na minha vida. Eu não sabia, mas já havia. Já havia. Estava testemunhando ali, antes do culto, não foi, Felipe? Esse mesmo amigo meu, mais um outro que era do mesmo nível, na minha rua tinha um centro de umbanda e tal, e a gente ia para lá. Que a gente ia pegar as balinhas, comer a farofa e fazer bagunça lá, né? Até o dia que a gente estava fazendo tanta bagunça, mas tanta bagunça, que expulsaram a gente de lá. Falou que os espíritos não queriam se manifestar, porque nós estávamos fazendo muita bagunça.
E botou a gente para correr de lá. Aí, estamos nós do lado de fora, lá na rua. Aí começou, aquele negócio todo, começou a cerimônia deles a acontecer. Aí eu virei para o meu amigo e falei, aí, eles expulsaram a gente, agora vamos expulsar eles na pedrada. Começamos a jogar a pedra em cima do telhado do lugar. Quebramos o telhado do lugar todo. Então, se não tinha algo espiritual da parte de Deus para conosco, eu já não sei o que é. Porque se eu fosse testemunhar os livramentos que Deus me deu no decorrer da minha vida e tudo que Deus fez na vida da minha família, se isso não é um propósito espiritual, eu não sei mais o que é. Eu não sei. E eu só posso compartilhar com vocês basicamente 3 coisas: o que está na palavra, o que eu sei que é da parte de Deus e a experiência que eu vivi. E foi exatamente, e é exatamente o que eu tenho feito, para que vocês entendam. Entre na presença de Deus. Entre na presença de Deus, independentemente da situação ou da circunstância, não importa, esteja com Deus. Não importa, irmão, aconteça o que acontecer, entenda, se você, é claro, tem coisas que no nosso cotidiano que nós resolvemos com aquilo que Deus nos deu, o conhecimento, né, a nossa expertise em fazer algo, mas até para usar a nossa expertise, a gente tem que buscar em Deus. Deus, me direciona. Me direciona. Porque se nós não formos na direção de Deus e usar a nossa expertise, o nosso conhecimento, isso se torna maldição na nossa vida. Isso se torna maldição na nossa vida, porque a gente começa a tomar decisão errada. A gente começa a tomar decisão errada, decisão errada, decisão errada. Quando conheci a minha esposa, nós fomos para um discipulado lá com os pastores dela. Aí o pastor dela foi e me perguntou, né? Quais são suas intenções e tal, não sei o quê. Mamamá. Aí ele achou que eu fosse da maior sambariló, ó Felipe. Eu falei, não, eu quero casar. Eu estou orando é para casar mesmo. Porque quando eu fui chavecar ela, quando eu fui chavecar ela, eu cheguei para ela e falei, você quer orar comigo? Ela, como assim? Eu falei, não, é porque eu tenho um princípio de antes de namorar, a gente orar. É? Se ligou? Eita, Deus é bom, eu não é? Se eu tivesse chegado lá e disse, quer namorar comigo? Ela falar, não. Eu não é? Eu falar, não. Vamos orar, né? Vamos orar e tal. Não sei o que, eu tenho um princípio de antes de namorar, a gente orar e tal, não sei o que. Eu falo, tá bom, vamos orar. Eu falo, aí, ó. Estou na unção, estou no caminho. E chegamos no discipulado. O pastor perguntou, eu quero casar. Ela falou, não, eu não quero casar, não. Eu falei, então você some da minha vida. Então você some da minha vida. Eu estou cansado de nadar e morrer na beira da praia. E ela, toda resistente, é a pastora usada pelo Espírito Santo. Oh, glória. Virou para ela e falou assim, irmã, você está só orando. Oração, se não fizer bem, mal não faz não. Ora. Ó, se não é de Deus um negócio, se não é de Deus um negócio desse, ora. Falei, tá bom, eu vou orar. Olha o resultado aí. Olha o resultado aí. Aí é o que eu digo, rapaz. É a prova viva de que Deus é assim, ó, comigo. Ela é a prova viva de que Deus é, ó, coladinho comigo. Mudou o coração dela. Mudou a nossa história. Mudou a nossa história. Mudou a história da nossa família. Da nossa filha Emily. Mudou. Muda tudo. Muda tudo. Tudo é transformado, tudo é melhorado. Toda luta é transformada em vitória. É ou não é, irmão? Começo do culto eu estava conversando com ele.
Foi ou não foi? Ah, como é que foi a semana? Ah, foi uma luta, mas se transformou em vitória. É isso, irmão. Com Jesus no barco, tudo vai bem. José estava lá como escravo, governador do Egito. Jesus estava na cruz do Calvário, não é? Redentor dos pecados, aquele que vive para hoje e sempre, aquele que reina, aquele que está sentado no trono de glória, à destra do Pai, é aquele que virá para julgar. Meu irmão, era só um condenado na cruz do Calvário. Era um condenado, humilhado. Mas é Ele que reina. É o sangue dele que tem poder. No céu, na terra, nas regiões celestiais. É o nome dele que tem autoridade sobre todo principado, sobre toda potestade, sobre todo espírito maligno. É Ele que tem autoridade sobre o mar, sobre o vento, sobre a enfermidade, sobre tudo. Tinha um cara que estava há anos no tanque de Betesda, deitado num leito. A única coisa que aquele homem tinha era a enfermidade e o leito. Porque quando o anjo vinha e movia as águas, o primeiro a entrar recebia a bênção. Só que todo mundo estava interessado em entrar. Ninguém estava interessado em pegar o cara aqui e fazer só assim, ó. É ele que lute, cada um com seus problemas. E Jesus chegou na vida daquele homem. Jesus entrou, Jesus chegou e tudo mudou. O que queres que te faça? Aí olha só a limitação do conhecimento do homem. Não, ele queria que Jesus pegasse e jogasse ele na água quando a água se movesse. Porque olha o discurso dele, Patrícia. Não, é porque quando as águas se movem, não tem ninguém para me colocar na água. Ele não precisava da água. Ele já estava diante daquele que tem todo o poder. E nem sabia. Mas Jesus chegou na vida dele e tudo foi transformado. Levanta, pega o teu leito. Era só o que ele tinha. Levantou. Falei, eita meu Deus, nem precisou da água. Meus amados, mais uma vez, não importa qual situação você esteja vivendo. Só Jesus tem o poder para transformar. E quando ele chegar, não dê brecha não. Sabe? Dê brecha não. Porque Satanás, ele só quer uma oportunidade. Ele só quer uma oportunidade. Porque ele está aí para isso. Quando a gente olha no livro de Jó, quando Deus fala, tem visto Jó, meu servo amado, íntegro, reto, temente a mim, que se desvia do mal. Aí Satanás, claro, tudo que ele faz o Senhor o abençoa. Quem dera eu tocar a ponta da minha unha em Jó, se ele não blasfemará na tua face. Quando Deus deu a autoridade, Satanás não falou mais nada, meu amigo. Imediatamente, era tudo o que ele queria. Imediatamente, ele, ele não falou mais nada. Agora, se vocês observarem, a tribulação de Jó começou onde? Não começou quando caiu o teto sobre os filhos, os animais morreram, ele ficou enfermo. Começou lá, nas regiões espirituais. Começou lá, irmão. E começou com autorização. Foi ou não foi? Porque só Jesus tem essa autoridade. Se nós não dermos brecha e Jesus não autorizar, Satanás não tem poder. Satanás não tem poder. E aí nós
que estamos amadurecendo na fé, porque todos os dias nós aprendemos algo, precisamos estar atentos o tempo inteiro em comunhão com Jesus. Onde nós estivermos, meus amados, precisamos estar em comunhão com Jesus. E para encerrar e nós orarmos, aconteceu comigo essa semana, sexta-feira. Radassa e eu estávamos na oficina em um belo dia de churrasco. E aí ela queria que eu fosse levá-la para ver os cachorrinhos. A gente adotou uma vira-lata, ela pariu um monte de cachorro. Radassa botou nome em todos eles. Aí você já viu, né? Botou nome, já era. Mas aí os dois machinhos acharam uma casa, acharam um lar e foram embora. Radassa chegou lá e não viu esses cachorros. Que tristeza. E ficou aí, eu trabalhando ali na oficina, e contornando a situação, ministrando sobre a vida dela, e aquele clima pesado e tenso e ruim, uma opressão, uma tristeza. Eu falei, não, está errado isso. Terminei de fazer um trabalho lindo. Eu falei, uau, Deus, eu olho para o meu trabalho e falo, eu sou um artista. Eu virei as costas. Foi igual o biscoito quando você passa a manteiga, que ele cai no chão, ele só cai com o lado da manteiga para baixo, é ou não é? O que aconteceu? A peça estava lá quietinha, cara. Não tinha ninguém perto. Não tinha ninguém mexendo nela. Ela fez assim, ó. Pá! Aí ela bateu no chão, assim, pá! Aí virou e bateu, virou, e só bateu. Aí eu falei, não. Aí peguei ela, olhei assim, botei lá. O Espírito Santo de Deus falou comigo na hora. Opa, é espiritual. Chamei a Radassa. Filha, senta aqui. Está errado isso. Você ficar nessa tristeza toda aí, ó. Deus não se agrada dessa tristeza sua. Por causa disso, o nosso ambiente todo, olha para o tamanho desse canteiro de obra aqui. Olha para essa oficina aqui. Esse espaço todinho aqui está pesado, está ruim por causa disso. Não é culpa sua, mas nós vamos parar tudo. Vamos fazer um churrasco. Aí quando eu comecei a explicar para ela, que ela, tá bom papai, eu entendi, eu já não estou mais triste. Eu falei, não, tá bom. Vamos parar tudo, filha. E vamos começar o nosso churrasco. Pronto, acabou. Dia de alegria, acabou. Parou, aí começamos. Vai lá, quer que eu vou buscar os cachorros, solto tudo aqui na oficina? Ela falou, não papai, eu não quero mais não. Depois que ela entendeu, e eu orei, a gente intercedeu, ela mudou a alegria dela, mudou o estado de espírito daquela criança, mudou o meu, mudou o ambiente, todinho, mudou tudo. Porque o Espírito Santo de Deus falou, eu estava atento, fiz a leitura, falei, opa, tá bom pai, obrigado Senhor, está tudo certo. Eu só vou ter a oportunidade de exercitar o talento que o Senhor me deu mais uma vez, que eu vou ter que pintar de novo a peça. E tudo mudou, meu irmão. Nos pequenos detalhes ou nos grandes. É Jesus que muda. É Jesus que muda, meus amados. Quantos testemunhos nós temos aqui na igreja, de pessoas que Deus falou, olha, vou fazer tal coisa, vou mudar essa realidade, vai passar num concurso, vai entrar em tal lugar, vai fazer tal coisa. 1 ano, não foi? Depois? 4? Não, mas o pastor falou, em tal mês, no primeiro dia do mês, irmão. E o pastor ainda foi conferir para ver se... Meus amados, vamos nos colocar de pé. Patrícia, a primeira música. Fez todo sentido, não fez, Patrícia? Eu não é, irmão? E eu estou falando desde sempre. Vai mudar a música. Ai. E do mesmo jeito que Deus fala com você, Ele vai te usar para mudar a vida de outras pessoas.
Porque um dia eu estava ministrando para um cachorro. Vai entender, irmão. Eu nem queria ser crente. Para ser bem sincero, eu nem gostava de crente. Eu achava assim um pessoal meio chato assim tal. Mas nas regiões espirituais já havia um plano de Deus para a minha vida. Assim como há um plano de Deus para a tua vida. E Ele não vai parar só em você. Ele vai se estender, porque Ele vai te usar, Ramos. Como já tem usado, Ele vai ampliar a usabilidade. Ele vai ampliar. Você vai alcançar muitas outras pessoas. Através de você, outras pessoas vão conhecer, e não só conhecer, vão se relacionar com Deus. Amém? Porque não basta só conhecer, é preciso se relacionar com Deus. Jesus estava lá no barquinho, e os discípulos foram lá, porque tinham intimidade, relacionamento, conhecia, sabia quem é Jesus e do que Ele é capaz. E se Ele é capaz de mudar o coração do homem, Ele é capaz de mudar qualquer coisa. Minha esposa não queria nem saber de... Olha aí, ia perder a bênção, hein? Deus mudou o coração dela. Mudou o meu coração. E tem mudado todos os dias, porque nós estamos no processo. Então, fecha os teus olhos aí onde você está.